Eu preguei durante 23 anos que rezar para Maria era idolatria, até minha filha cega me provar que eu estava errado. Meu nome é Aguinaldo Santos e durante 23 anos preguei no púlpito como pastor evangélico aqui em Ibiúna, interior de São Paulo. Durante todo esse tempo, acreditei que estava servindo a Deus da forma mais pura e correta. Tinha orgulho quando me chamavam de pastor Aguinaldo Santos. Hoje, 3 anos depois do que vou contar para vocês, sei que Deus tinha planos muito maiores para minha vida do que eu jamais imaginei. Essa história que vou compartilhar mudou completamente minha forma de ver a fé, a família e, principalmente, a mãe de Jesus. Sim, eu disse a mãe de Jesus, aquela que durante anos critiquei fervorosamente em minhas pregações, usando argumentos bíblicos que eu tinha certeza absoluta de que estavam corretos. Aquela que eu considerava um desvio da verdadeira adoração a Cristo. Mas antes de contar como Deus humilhou meu coração orgulhoso e me mostrou uma verdade que eu me recusava a enxergar, preciso apresentar as 2 mulheres que eram o centro da minha vida. Minha esposa Valéria e nossa única filha, Ana Beatriz. Valéria era uma mulher de fé simples e profunda. Casamos há 15 anos e ela sempre foi minha companheira fiel no ministério. Cozinhava para os eventos da igreja, visitava os enfermos comigo e criou nossa filha com o amor mais puro que já vi neste mundo. Ana Beatriz, aos 12 anos, era nossa alegria. Inteligente, carinhosa, obediente, uma criança que iluminava qualquer ambiente com seu sorriso doce. Nossa rotina era tranquila aqui em Ibiúna. Eu era o pastor responsável pela nossa congregação, aqui no bairro Vila Lima, onde pregava com fervor sobre a salvação pela fé em Jesus Cristo. Minhas pregações eram conhecidas na cidade pela intensidade e pela clareza doutrinária. Eu era especialmente veemente quando o assunto era a devoção católica à Virgem Maria. Idolatria, eu bradava do púlpito. Não há outro mediador entre Deus e os homens senão Cristo Jesus. Citava com convicção as escrituras que conhecia de cor e salteado. Valéria às vezes me olhava com um sorriso enigmático quando eu voltava para casa depois dessas pregações mais intensas. Aguinaldo, ela dizia suavemente, você prega com tanto fogo contra ela, será que não está lutando contra algo maior do que imagina? Eu respondia com a segurança de quem tinha a Bíblia decorada. Mulher, a palavra de Deus é clara, não podemos nos desviar da verdade. Como eu estava enganado, como eu era orgulhoso. Era uma terça-feira, 15 de março de 2022. Valéria tinha saído com Ana Beatriz para resolver umas coisas em Sorocaba, cidade vizinha. Elas estavam voltando para casa no final da tarde, passando pela curva perigosa no bairro do Paruru, aquela curva que todo mundo de Ibiúna conhece e respeita. Um caminhão desgovernado vindo no sentido contrário invadiu a pista. O telefone tocou às 17h42. Era do hospital regional. Aguinaldo Santos, o senhor precisa vir urgente. Sua esposa e filha sofreram um acidente. Meu mundo desabou. Corri para o hospital com o coração despedaçado, orando, clamando. Meu coração estava aflito. Quando cheguei lá, o médico me deu a notícia que partiu minha alma ao meio. Valéria não havia resistido. Morreu no impacto. Ana Beatriz estava viva, mas havia batido a cabeça violentamente. Estava em coma. Durante 3 dias e 3 noites, só saí do lado da cama da minha filha no enterro da minha esposa. Orava, chorava, clamava a Deus. Os membros da igreja se revezavam comigo, orando, me apoiando. No 3º dia, Ana Beatriz acordou. Minha alegria durou apenas alguns minutos. Pai, eu não estou enxergando. Tá tudo escuro. Suas mãozinhas procuravam meu rosto no ar, perdidas, assustadas. Os médicos foram diretos. O traumatismo craniano havia afetado o nervo óptico. A cegueira era total. As chances de recuperação eram mínimas. Senhor Aguinaldo, disse o neurologista, não temos expectativa de que sua filha volte a enxergar. Talvez, daqui a alguns anos, como a medicina está evoluindo, pode ser que algum experimento novo, quem sabe? Ele disse meio sem esperança. Mas nesse momento atual da medicina, não vemos possibilidade. Durante os meses que se seguiram, nossa vida se resumiu a consultas médicas, fisioterapia e a rotina de aprender a viver com a cegueira. Ana Beatriz, com a resiliência que só as crianças têm, se adaptou melhor do que eu imaginava que seria.
Ela aprendia braille, decorou a casa e continuava sendo aquela menina doce que sempre foi. Mas eu vi em seus olhos vazios a saudade imensa da mãe. Era no final de junho, quase 4 meses depois do acidente, quando Ana Beatriz começou a ter os sonhos. Sonhos que iriam abalar tudo aquilo em que eu acreditava. Pai, a mamãe está rezando com aquela senhora bonita de véu azul. Foram essas as palavras que Ana Beatriz me disse numa manhã de julho, depois de mais uma noite inquieta. Ela havia acordado chorando, mas não de tristeza. Era um choro diferente, quase de alívio. Eu estava preparando o café da manhã quando ela veio até a cozinha, tateando as paredes como havia aprendido a fazer, mas com uma expressão serena no rosto. Que sonho foi esse, minha filha? Perguntei, sentando-me ao lado dela na mesa onde tantas vezes havíamos tomado café em família. Pai, eu vi a mamãe. Ela estava sentada numa cadeira branca, muito tranquila, muito feliz, e tinha uma senhora ao lado dela vestida de branca e azul, com um manto na cabeça. A mamãe segurava uma coisa nas mãos. Eram continhas, pai. Elas faziam um cordão comprido com uma cruz na ponta e a mamãe ficava passando uma por uma entre os dedos, falando baixinho. Meu sangue gelou. Continhas em cordão? Cruz? Só podia ser uma coisa, um terço católico. Minha mente de pastor imediatamente rejeitou aquilo. Ana Beatriz, isso é só um sonho, filha. Às vezes nossa mente cria coisas quando estamos com saudades. Mas ela insistiu. Não, pai, era real. Eu sentia o cheiro da mamãe, aquele perfume que ela usava, e a senhora de azul olhava para mim com tanta ternura. Os lábios da mamãe se mexiam e eu conseguia escutar. Ela dizia, Pai nosso que estais nos céus, e depois, Ave Maria, cheia de graça. Pare! A palavra saiu mais dura do que eu pretendia. Ana Beatriz se assustou e imediatamente me arrependi do tom, mas aquilo estava mexendo com algo profundo em mim. Filha, isso não é de Deus. A mamãe está com Jesus e ela não precisa rezar mais. E essa história de Ave Maria, nossa doutrina ensina que só Jesus é o caminho. Ana Beatriz ficou quieta por um momento. Depois perguntou algo que me deixou sem resposta. Pai, mas quem é a senhora de azul? Ela parecia conhecer a mamãe muito bem. E por que ela olhava para mim com tanto carinho? Durante os dias seguintes, os sonhos se repetiram. Todas as manhãs, Ana Beatriz me contava a mesma visão. Sua mãe e uma mulher de manto azul orando juntas. Minha filha descrevia detalhes que uma menina de 12 anos, criada na igreja evangélica, não deveria conhecer. Ela falava sobre as contas do terço, sobre as orações que nunca havia aprendido, sobre a serenidade daquela figura materna que acompanhava sua mãe. Pai, ela me perguntou uma tarde enquanto eu lia a Bíblia em voz alta para ela. A senhora de azul é a mãe de Jesus? A pergunta me atingiu como um raio. Ana Beatriz, por que você está fazendo essa pergunta? Porque no sonho de ontem eu perguntei para a mamãe quem era aquela senhora. A mamãe não falou nada, só sorriu e apontou para ela. Aí a senhora se aproximou de mim e eu senti uma paz tão grande, pai, como se ela fosse minha mãe. Minha mãe. As palavras da minha filha me deixaram profundamente perturbado. Durante 23 anos eu havia pregado contra a devoção mariana. Havia explicado, com argumentos bíblicos sólidos, por que a veneração a Maria era um desvio da verdadeira fé. E agora minha própria filha estava tendo visões com aquela que eu considerava um obstáculo entre o fiel e Cristo. Ana Beatriz, você precisa parar de dar atenção a esses sonhos. Vamos orar juntos para que Deus tire essas imagens da sua mente. Mas ela, com a sinceridade de uma criança, me fez uma pergunta que me fez engasgar. Pai, que mal a mãe de Jesus fez? Por que você fica tão bravo quando fala dela? Que pergunta! Como explicar para uma menina de 12 anos toda a teologia que eu havia construído ao longo de décadas? Como dizer que eu não estava bravo com Maria, mas sim defendendo a pureza da fé? Filha, não é que eu esteja bravo com ela, é que nossa igreja ensina que devemos adorar só a Deus. E quando as pessoas rezam para Maria, elas estão colocando alguém entre elas e Jesus. Ana Beatriz ficou pensativa. Mas pai, no meu sonho, a mãe de Jesus não queria que ninguém adorasse ela. Ela só mostrava Jesus. Era como se ela dissesse, olhem para meu filho. E a mamãe parecia tão feliz rezando com ela. Aquelas palavras me incomodaram profundamente, porque havia algo nelas que não conseguia refutar facilmente. Durante as semanas seguintes, os sonhos continuaram. Todas as manhãs,
Ana Beatriz acordava serena, como se passasse a noite numa paz profunda, mas eu estava cada vez mais angustiado. Uma noite, no final de agosto, ela teve um sonho diferente. Pai, a mamãe pegou na minha mão hoje, e sabe o que a mamãe me disse? Minha filha pausou, como se estivesse lembrando de algo muito importante. Ela disse que preciso aceitar o amor da mãe de Jesus, que ela está cuidando da nossa família e que... Ana Beatriz hesitou. Que o quê, filha? Que talvez eu volte a enxergar se eu aceitar esse amor. Meu mundo começou a desabar novamente. Não pela possibilidade da cura, eu orava por isso todos os dias, mas porque parecia que Deus estava usando minha própria filha para questionar tudo aquilo em que eu acreditava. E o pior, no fundo do meu coração, eu estava começando a me perguntar se ela não estaria certa. Pai, por favor, compre um terço para mim. Eu tô achando que é isso que a mãe quer que eu faça. Se eu rezar igual a mamãe reza no sonho, eu vou ficar boa. As palavras saíram dos lábios da minha filha numa tarde de setembro, depois de mais um retorno frustrante do oftalmologista em Sorocaba. O médico havia sido claro, não havia melhora alguma. Os exames mostravam o mesmo quadro de sempre. O nervo óptico permanecia danificado, sem sinais de regeneração. Durante todo o trajeto de volta para Ibiúna, Ana Beatriz esteve quieta, só respirava profundamente enquanto eu dirigia. Quando chegamos em casa, ela me pediu para sentar com ela no sofá da sala, o mesmo sofá onde Valéria costumava fazer crochê enquanto assistíamos televisão. Pai, ela disse com aquela voz doce que sempre derretia meu coração. A mamãe me falou uma coisa muito importante no sonho de ontem. Eu suspirei. Já eram 3 meses daqueles sonhos e eles estavam me consumindo por dentro. O que foi, minha filha? Ela disse que eu preciso ter um terço, que é através dele que vou conseguir falar com a mãe de Jesus, e que quando eu aprender a rezar direito, minha vista vai voltar. Ana Beatriz pausou e seus olhos vazios se voltaram na minha direção. Pai, você pode comprar um para mim? Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Um terço? De novo, aquela história. Minha filha, criada na igreja evangélica, educada nos caminhos da palavra, estava me pedindo o símbolo máximo daquilo que eu havia combatido durante décadas. Ana Beatriz, você sabe que isso vai contra tudo que nossa família sempre acreditou. Um terço é... Parei, olhando para aquele rostinho angelical, marcado pela esperança. Como explicar para uma criança desesperada para recuperar a visão que eu não podia comprar aquilo que ela acreditava ser sua cura? É o quê, pai? É pecado? Mas por que seria pecado rezar? A mamãe parecia tão feliz no sonho de ontem. Lágrimas começaram a escorrer pelos olhos sem luz da minha filha. Pai, eu só quero ver você de novo. Quero ver a casa, quero ver o jardim que a mamãe plantou. Será que isso é pedir demais? Meu coração se despedaçou. Naquele momento, eu estava em conflito com a minha própria convicção. Odiava ter que negar para minha filha algo que ela acreditava que poderia curá-la. Mas como eu, pastor Aguinaldo Santos, que havia pregado contra a idolatria mariana durante mais de 20 anos, poderia comprar um terço católico? Ana Beatriz, vamos orar para Jesus. Só Ele pode te curar. Não precisamos de outros intermediários. Ana Beatriz ficou quieta por um longo momento. Depois, com uma sabedoria que não era de uma menina de 12 anos, ela disse: Pai, mas Jesus tinha uma mãe, não tinha? E se ele amava tanto ela, por que nós não podemos amar também? Aquela pergunta me atingiu no peito. Claro que Jesus amava Maria. Claro que ela era especial, mas a doutrina, a teologia, os anos de estudo... Como conciliar o amor de Cristo por sua mãe com minha crença de que venerá-la era desvio da verdadeira fé? Durante as semanas seguintes, Ana Beatriz intensificou seus pedidos. Ela não insistia de forma irritante. Minha filha sempre foi delicada demais para isso. Mas a cada conversa, a cada momento em que estávamos juntos, ela encontrava uma forma sutil de mencionar os sonhos, a senhora de manto azul e especialmente o terço. Pai, no sonho de hoje a mamãe me ensinou a rezar com o terço. Ela disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. É uma oração bonita, não é? Pai, a senhora de manto azul segurou minha mão no sonho. Suas mãos eram tão suaves e ela me disse que não preciso ter medo, que ela vai cuidar de mim. Pai, por que será que a mamãe aparece sempre com o terço? Será que é importante?
Cada palavra era uma pequena estocada na armadura da minha certeza. Eu tentava me manter firme, tentava explicar nossa doutrina, mas no fundo do coração estava começando a questionar se eu não estava sendo teimoso demais. Se não estava colocando minha teologia acima do bem-estar da minha própria filha. O momento mais difícil veio numa manhã de outubro. Ana Beatriz acordou chorando, mas não era choro de tristeza, era choro de súplica. Pai, por favor, ela agarrou minha camisa quando me aproximei da cama. A mamãe estava triste no sonho de hoje. Ela disse que você está sendo muito duro, que precisa abrir o coração. Pai, eu imploro, compra um terço para mim. Eu prometo que se não funcionar, eu nunca mais vou falar nisso. Olhei para minha filha, aquela criança que havia perdido a mãe e a visão, que tinha todo o direito de estar revoltada com Deus, mas que mantinha uma fé pura e inocente. E ali, naquele quarto que ainda cheirava ao perfume da Valéria, senti minha resistência começar a ruir. Ana Beatriz, deixa o papai pensar, tá bem? Isso é muito complicado para mim. Ela assentiu, mas sussurrou. Pai, não demora muito. Eu quero voltar a enxergar. Aquela noite, sozinho no meu quarto, ajoelhei ao lado da cama onde tantas vezes havia orado com Valéria. Pela primeira vez em meses, não sabia o que dizer para Deus. Minha mente estava em guerra com o meu coração. Minha doutrina lutava contra o meu amor paternal. Minha filha estava desesperada pela cura. Aquele milagre que ela acreditava ser possível. Ela só estava me pedindo um terço católico. Eu estava confuso. E depois, se eu comprasse? Ela se frustraria, talvez ainda mais, ao continuar sem enxergar. E no silêncio daquela madrugada fria de outubro, fiz uma oração que mudaria tudo. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Se eu estou errado, me mostre o caminho. Se minha filha está certa, dê-me um sinal. Eu só quero fazer a sua vontade e ver minha filha feliz novamente. Me dê um sinal claro, Senhor. Tire as confusões da minha cabeça, me dê sabedoria, me guie para o caminho correto. Não imaginava que Deus responderia àquela oração no dia seguinte, de uma forma que jamais poderia ter previsto. Eu estava exausto, física, emocional e espiritualmente esgotado. Havia perdido peso, não conseguia pregar com a mesma convicção de antes e sentia que estava perdendo a batalha mais importante da minha vida. Não apenas pela visão da minha filha, mas pela paz da nossa família. Saí de casa por volta das 5 da tarde para fazer compras básicas no supermercado Ibiúna, aqui na rua próxima à rodoviária. Ana Beatriz havia pedido seu suco de fruta favorito e alguns biscoitos que ela gostava. Pequenas alegrias que eu tentava proporcionar para amenizar a dureza da nossa realidade. Enquanto caminhava pelos corredores do mercado, minha mente não parava de trabalhar. Senhor, eu orava mentalmente. Por favor, me dê sabedoria. Eu não sei mais distinguir sua voz da minha própria confusão. Paguei as compras e estava saindo do estacionamento quando a vi. Uma senhora de aparente uns 60 anos, cabelos grisalhos meio desarrumados, roupas simples e desgastadas. Ela estava encostada numa árvore perto da saída, e quando nossos olhos se encontraram, ela se aproximou. Meu filho, ela disse com uma voz suave, mas que carregava uma estranha autoridade. Você poderia me dar algo para comer? Estou com fome. Meu primeiro impulso foi o que qualquer pessoa apressada faria. Tirar algumas moedas da carteira e seguir em frente. Eu estava cansado, preocupado e não tinha paciência para longas conversas. Mas algo naquela mulher me fez parar. Ela não parecia uma pedinte comum. Apesar das roupas simples, havia uma dignidade nela, uma paz que contrastava com sua aparente condição. Seus olhos eram profundos, gentis, e quando ela sorriu, senti uma estranha familiaridade. Claro, senhora, respondi abrindo a carteira e lhe dando uma nota de R$10. Ela ergueu a mão delicadamente. Não, meu filho, não quero seu dinheiro. Quero que dividam alimento comigo. Fiquei confuso. Dividam alimento? Olhei para as sacolas que carregava e peguei um pacote de panes que havia comprado para o café da manhã. Abri e estendi um pão para ela. Obrigada, meu filho, ela disse, aceitando o pão com uma reverência que me tocou. Agora eu também quero dividir algo com você. Ela meteu a mão no bolso do vestido azul marinho que usava e tirou algo que me fez o sangue gelar. Um terço católico.
As contas eram de madeira clara e o crucifixo pequeno prateado brilhava à luz do estacionamento. Leve isto para sua filha, ela disse estendendo o terço em minha direção. Meu mundo parou. Como aquela mulher sabia que eu tinha uma filha? Como ela sabia de alguma coisa sobre minha vida? Ibiúna é uma cidade pequena, é verdade, mas eu nunca havia visto aquela senhora antes. Como a senhora sabe sobre minha filha? Gaguejei. Ela sorriu com uma ternura que me lembrava de alguém, mas não conseguia identificar quem era. Sua filha está esperando por isto há muito tempo, pastor Aguinaldo. Ao ouvir meu nome, senti as pernas bambearem. Quem era aquela mulher? Como ela conhecia minha situação? Senhora, eu não entendo. A senhora me conhece? Conhece minha família? Ah, meu filho, ela disse serena e tranquilamente. Tem coisas que não entendemos a princípio, mas com o tempo você vai compreender melhor. Entenda isto como sinal que você mesmo pediu. E novamente insistiu para eu pegar aquele terço católico. Minha mente entrou em pânico. A oração! Ninguém havia escutado aquela oração que eu fiz sozinho no meu quarto, no silêncio da madrugada. Ninguém além de Deus. Peguei o terço com mãos trêmulas. As contas eram lisas, quentes, como se tivessem sido tocadas por mãos amorosas durante muito tempo. E naquele momento todas as resistências que eu havia construído durante décadas começaram a desmoronar. Mas eu sou pastor evangélico. Eu preguei contra isto durante anos. E você pregou com sinceridade de coração. Deus conhece sua intenção. Mas agora Ele está pedindo para você abrir seu coração para uma verdade maior. Maria não tira ninguém de Jesus. Ela conduz todos para Ele. Fechei os olhos e as lágrimas que eu vinha segurando há meses finalmente vieram. Ali, no estacionamento de um supermercado, senti a presença de Deus de uma forma que nunca havia experimentado. E compreendi que minha oração havia sido respondida da única maneira que eu realmente poderia entender. Senhor, sussurrei falando para Deus, perdoe meu orgulho. Quando abri os olhos, a mulher não estava mais lá. Olhei para todos os lados. O estacionamento era grande, mas não havia lugares para se esconder. Ela simplesmente havia desaparecido. Mas no ar, havia algo que nunca esquecerei. Um perfume suave de rosas. Do nada. Num final de tarde de outubro. Fiquei ali parado por vários minutos, segurando aquele terço, tentando entender o que acabava de acontecer. Será que havia perdido a razão? Será que o estresse, a dor, a exaustão tinham me levado a ter alucinações? Mas o terço estava ali, real, quente em minhas mãos, e no meu coração, pela primeira vez em meses, havia paz. Entrei no carro e chorei todo o caminho para casa. Não eram tardes de tristeza, mas de quebrantamento. Deus havia me respondido exatamente como eu havia pedido, mas de uma forma que jamais imaginaria. E agora eu sabia o que tinha que fazer. Ana Beatriz estava me esperando na sala quando cheguei. Como sempre, ela ouviu meus passos e veio ao meu encontro. Pai, você demorou. Aconteceu alguma coisa? Abracei minha filha com força. Sim, minha filha. Deus respondeu minha dúvida e... Coloquei o terço católico em suas mãos. Ana Beatriz segurou delicadamente o terço que eu havia trazido do supermercado, passando os dedos pelas continhas de madeira com uma reverência que me tocou profundamente. É sério, pai? É um terço de verdade. Sua voz tremia de emoção e lágrimas começaram a escorrer por seu rostinho. Papai, muito obrigada. Muito obrigada. A gratidão na voz da minha filha derreteu meu coração completamente. Ali estava ela, segurando aquele objeto religioso como se fosse o presente mais precioso do mundo. Suas mãozinhas acariciavam cada conta com tanto carinho que senti um nó na garganta. Pai, ela disse, segurando minha mão com força. Você pode rezar o terço comigo, por favor? Senti meu rosto esquentar de constrangimento. Como explicar para minha filha que durante 23 anos de ministério havia pregado contra aquelas orações? Como confessar que nunca havia rezado um terço católico em toda a minha vida? Filha, eu nunca rezei um terço católico. Não sei como se faz. Ana Beatriz sorriu com uma doçura que me emocionou. Eu te ensino, papai. A mamãe me ensinou nos sonhos. Ela repetia todas as orações e eu decorei tudinho.
Só me acompanha e reza comigo, está bem? Ela segurou minha mão direita e colocou o terço entre nossos dedos entrelaçados. Vamos começar com Pai Nosso, papai. E então, minha filha cega começou a rezar com uma familiaridade que me espantou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Sem entender como, as palavras saíram da minha boca junto com as dela, como se sempre soubessem o caminho. Minha voz se uniu à sua pequena voz e senti algo se movendo dentro do meu peito. Quando ela começou a primeira Ave Maria, a Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, uma paz inexplicável desceu sobre mim. Cada palavra era como um bálsamo para minha alma ferida, cada oração me conectava com uma presença celestial que nunca havia conhecido. Rezamos juntos conta por conta, mistério por mistério, e algo extraordinário começou a acontecer. A cada novo mistério que iniciávamos, um perfume suave de rosas começava a se intensificar na sala. No começo, pensei que fosse imaginação, mas o aroma ia ficando cada vez mais perceptível, mais real. Pai, você está sentindo o cheiro de rosas? Ana Beatriz perguntou durante uma pausa, confirmando que não era minha imaginação. Sim, minha filha, estou sentindo. É ela, pai. É a mãe de Jesus. A mamãe sempre dizia nos sonhos que quando a gente rezasse o terço de verdade, com amor, ela vinha nos visitar. Continuamos rezando, e a cada Ave Maria, a cada contemplação da vida de Cristo, eu sentia décadas de resistência se dissolvendo em meu coração. O perfume das rosas se intensificava, preenchendo toda a sala com uma presença celestial inconfundível. Como pude ser tão cego? Como não percebi que Maria não afasta de Jesus, mas conduz para ele? A cada oração, eu via Cristo mais claramente, através dos olhos de sua mãe. Quando terminamos o último mistério, o cheiro de rosas estava tão presente que parecia que a sala inteira havia se transformado num jardim celestial. Foi então que o milagre aconteceu. Ana Beatriz, que estava sentada ao meu lado, de repente parou de falar. Soltou o terço e levou as mãos aos olhos, fazendo uma expressão de espanto total. Pai, tem uma luz. Meu coração quase parou de bater. Que luz, filha? Onde? Tem uma luz entrando pelos meus olhos, pai. É amarelinha, quente. As lágrimas começaram a correr pelo rosto da minha filha. Pai, eu tô vendo a luz. Eu tô vendo a luz. Levantei-me tremendo da cabeça aos pés. Ana Beatriz, você tem certeza? Consegue ver alguma coisa? Ela virou o rosto na minha direção e pela primeira vez em 8 meses, seus olhos me focalizaram, me viram. Pai, eu tô vendo você. Eu tô vendo seu rosto. Caí de joelhos no chão, soluçando como uma criança. O milagre havia acontecido. Minha filha estava curada pela intercessão da Mãe de Deus através da oração do terço que eu havia desprezado por tantos anos. Obrigado, Maria Santíssima! Obrigado, Senhor Jesus! Naquele momento sagrado, cercado pelo perfume celestial das rosas e pelo milagre da visão restaurada da minha filha, compreendi que havia passado 23 anos pregando sobre Deus, mas apenas naquele dia o havia realmente encontrado. Aquela noite foi a primeira vez que senti uma felicidade verdadeira desde a morte da minha querida Valéria. Ana Beatriz e eu ficamos acordados até altas horas, ela me mostrando tudo o que conseguia enxergar, cada móvel da sala, cada foto na parede, cada detalhe que seus olhos haviam perdido por 8 longos meses. Era como se ela estivesse redescobrindo o mundo e eu redescobrindo a alegria de viver. Pai, olha, consigo ver a foto da mamãe na mesinha. Ela correu até o retrato de Valéria e ficou ali, contemplando com lágrimas nos olhos. Como ela está bonita, parece que está sorrindo pra gente. Passamos a noite toda assim, em uma celebração silenciosa e profunda. Pela primeira vez em muito tempo, adormecemos em paz, eu no sofá e Ana Beatriz no meu colo, exaustos, mas transbordando de gratidão. Na manhã seguinte, ainda mal acreditando no que havia acontecido, levei Ana Beatriz para uma consulta de urgência com o Dr. Roberto Fernandes, o oftalmologista de Sorocaba que acompanhava seu caso desde o acidente. Eu ainda tremia de emoção e incredulidade enquanto dirigia para o consultório. Senhor Aguinaldo,
Não temos explicação médica para o que aconteceu aqui. Isso é um milagre. Essas foram as palavras do Dr. Roberto após examinar Ana Beatriz com todos os equipamentos disponíveis. Ele repetiu os exames 3 vezes, chamou outros colegas para uma segunda opinião. Todos chegaram à mesma conclusão impossível. O nervo óptico, que estava completamente danificado há 8 meses, estava perfeito. Mais que perfeito, estava como se nunca tivesse sofrido qualquer trauma. Senhor Aguinaldo, disse o doutor, tirando os óculos e me olhando diretamente. Eu sou médico há mais de 30 anos. Já vi muitas recuperações impressionantes. Mas isto desafia tudo o que sei sobre medicina. Em uma noite, sua filha passou de cegueira total para visão 20/20. Isso não acontece. Medicamente falando, é impossível. Ana Beatriz, sentada na cadeira do consultório, sorriu para mim com aqueles olhos brilhantes que eu havia achado que nunca mais veria. Pai, conta para o doutor como foi que aconteceu. Olhei para o médico, homem de ciência, e tomei uma decisão que selou minha transformação para sempre. Doutor, foi um milagre da Virgem Maria. Minha filha foi curada quando rezamos o terço juntos. O silêncio no consultório foi profundo. Dr. Roberto me conhecia, sabia de minha posição como pastor evangélico, conhecia minhas convicções. Esperava a incredulidade, talvez até zombaria, mas vi em seus olhos apenas respeito. Pastor, eu não sei em que o senhor acredita, mas seja o que for, funcionou. Sua filha está curada. Durante as semanas que se seguiram, a notícia da cura milagrosa de Ana Beatriz se espalhou por Ibiúna como fogo na palha seca. As reações foram as mais variadas. Alguns membros da minha igreja ficaram confusos, outros indignados. Como seu pastor poderia atribuir um milagre à idolatria católica? Marquei uma reunião com a liderança da igreja. Foram os dias mais difíceis da minha vida ministerial. Tive que explicar para homens que me respeitavam e seguiam há décadas porque eu não podia mais pregar contra a devoção mariana, porque eu não conseguia mais subir no púlpito e condenar aquela que havia curado minha filha. Pastor Aguinaldo, disse o presbítero José, homem rude, mas de coração sincero, o senhor está nos dizendo que vai abandonar tudo em que acreditamos por causa de uns sonhos de criança? Não, José, respondi com voz embargada. Estou dizendo que Deus me mostrou que o meu entendimento estava incompleto, que há espaço no reino dos céus para honrar a mãe de Jesus sem desonrar o filho. Ana Beatriz foi curada, irmão. Isso não é invenção, não é imaginação, é realidade. A reunião terminou com o meu afastamento voluntário do ministério. Não houve briga, não houve amargura, apenas a compreensão mútua de que eu havia tomado um caminho que eles não podiam seguir. 3 domingos depois de deixar o púlpito da Assembleia de Deus, Ana Beatriz e eu caminhávamos pela rua principal de Ibiúna em direção à igreja matriz de Nossa Senhora das Dores, a mesma igreja católica que eu havia criticado em tantas pregações. Minha filha segurava minha mão e carregava na outra o terço que havia mudado nossas vidas. Pai, você tem certeza? Ela disse quando chegamos na porta da igreja. Olhei para aquele templo centenário com suas torres que apontavam para o céu e senti uma paz profunda. Tenho certeza, filha. É aqui que pertencemos agora. A primeira missa católica da minha vida foi uma experiência transcendental. Quando o padre Fábio, homem bondoso que me recebeu sem julgamentos, ergueu a hóstia consagrada e disse: "Eis o Cordeiro de Deus", senti a presença de Cristo de uma forma nova. E quando toda a comunidade rezou o Pai Nosso juntos, as lágrimas correram livremente pelo meu rosto. Após a missa, Ana Beatriz pediu para ficarmos alguns minutos diante da imagem de Nossa Senhora. Ela acendeu uma vela e rezou baixinho, sussurrando agradecimentos à sua Mãe do Céu. Eu fiquei ali ao lado, contemplando aquele rosto sereno de Maria, e compreendi que havia passado décadas fugindo daquilo que mais precisava, o amor maternal de Deus. Pai, Ana Beatriz disse enquanto saíamos da igreja. A mamãe apareceu para mim ontem à noite. Sabe o que ela disse? O que foi? Ela disse que está muito orgulhosa de nós, que finalmente entendemos a mensagem dos sonhos, e que a Mãe de Jesus vai sempre interceder por nossa família. Hoje, 3 anos depois, Ana Beatriz e eu somos membros ativos da paróquia de Nossa Senhora das Dores. Ela serve como coroinha nas missas dominicais e eu ajudo nos grupos de oração, compartilhando minha história com outros ex-protestantes que, como eu, descobrem que o amor de Deus é muito maior do que as nossas divisões doutrinárias. Não abandono meu amor por Jesus Cristo, pelo contrário, o amo mais intensamente através do coração de sua mãe. Não reneguei a Bíblia, a compreendo mais profundamente à luz da tradição milenar da Igreja. Não perdi a minha fé, a encontrei de forma mais completa.
Há quem me chame de traidor, de enganado, de perdido, mas quando olho para Ana Beatriz, correndo pelo quintal com a visão perfeita, sorrindo com a alegria de uma criança amada por Deus, sei que estou exatamente onde o Senhor quer que eu esteja. Todas as noites, antes de dormir, rezamos juntos o terço. E sempre, sempre, sentimos o perfume suave de rosas preenchendo o nosso lar. É o sinal que a Virgem Maria continua cuidando de nós. Se você está me ouvindo e passou por divisões religiosas, por dores que pareciam impossíveis de superar, ou por situações onde Deus parecia silencioso, deixe-me dizer uma coisa: Ele nunca abandona os seus filhos. Às vezes, Ele usa os caminhos mais inesperados para nos mostrar o seu amor. Meu nome é Aguinaldo Santos. Fui pastor evangélico por mais de 20 anos. Hoje sou católico e nunca estive mais próximo de Jesus Cristo em toda a minha vida. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, interceda por todos nós. Amém. Agora quero falar com você que está aí do outro lado da tela, que acompanhou toda essa história incrível do pastor Aguinaldo e da pequena Ana Beatriz. O que você achou dessa história? Já ouviu falar de algum milagre parecido? Conhece alguém que passou por uma cura impossível como essa? Conte para nós nos comentários, queremos saber da sua experiência. Mas deixe-me fazer uma reflexão que talvez você não tenha pensado. Será que Aguinaldo estava cego muito antes de sua filha perder a visão? Pense comigo. Ana Beatriz ficou fisicamente cega por 8 meses, mas seu pai havia passado 23 anos espiritualmente cego, incapaz de enxergar o amor maternal de Maria. Que paradoxo impressionante! A filha perdeu a visão dos olhos, mas tinha a visão do coração. O pai enxergava perfeitamente, mas estava cego para a verdade mais bela do Evangelho. Quantas vezes nós também estamos assim, enxergando tudo ao nosso redor, mas cegos para os sinais que Deus nos manda todos os dias? Se essa história tocou seu coração, se você acredita no poder da intercessão de Nossa Senhora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber mais histórias como essa. Compartilhe com aquela pessoa que precisa de um milagre, que precisa de esperança, que precisa abrir os olhos espirituais. Olhe nos comentários e deixe seu testemunho. Você confia na intercessão da Mãe de Deus? Você acredita que ela pode mudar sua vida como mudou a do pastor Aguinaldo? Então comente agora. Amém. Eu confio. Que Deus abençoe você e sua família. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!